Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, 7919. Você pode ir ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Eu sou agente de pastoral na Catedral de Colatina, sou leitor e animador litúrgico e aqui transmito a palavra de Deus para ser um ajudador dos presidentes de celebrações. Vocês que precisam de informações e subsídios, eu pesquiso em sites fidedignos para transmitir a palavra de Deus. É a liturgia da Igreja Católica no mundo inteiro, é a mesma liturgia, que beleza, né? Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 16 de abril de 2024, quarta-feira, Semana Santa, ano litúrgico C, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria com o prefácio número 2 da Paixão e vamos à primeira leitura. A primeira leitura é a do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 4º ao 9º. O tema é: não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. É o terceiro canto do servo do Senhor. Vamos à leitura? O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 68, na Bíblia Vulgata, ou 69 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 8º ao 10º, 21 BCD ao 22, 31 e 33 a 34. O refrão é o versículo 14 CB. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Repitamos o refrão. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Pois meu zelo e meu amor por vossa causa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento
em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois vosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Repitamos: respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito pelo apóstolo São Mateus, ou São Levi, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. O tema central é este: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que o trair. Vamos aclamar primeiro? Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Primeira reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, livro ou revista. É profundamente misterioso que aquele que entregará Jesus aos seus inimigos e a sua paixão será um de seus discípulos mais íntimos, um de seus seguidores desde o início do seu ministério. Certamente esta não foi a única vez que Judas se serviu do mesmo prato que Jesus. Eram comensais, eram colaboradores, eram companheiros, literalmente, aqueles que partilham o mesmo pão. Companheiros, aqueles que partilham o mesmo pão.
Como é que esta transformação poderia ter acontecido? São João a atribui à ação do maligno, conforme o evangelho escrito pelo apóstolo São João, capítulo 13, versículo 27. E certamente o diabo estava presente no coração de Judas. Mesmo assim, permanece um mistério. Que Judas, que conhecia Jesus tão de perto, que foi tão agraciado por ele, teria aberto seu coração à personificação do mal. Jesus fala em imensa tristeza acerca do destino do traidor. Melhor seria se tal homem nunca tivesse nascido. Mateus 26, versículo 24. O fim da vida de Judas deve levar todos nós a rezar com humildade e confiança. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos à reflexão? Temos a primeira, mais uma reflexão, né? Agora do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos ver o que fala aqui sobre esse trecho de Mateus, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. Por 30 moedas de prata, Jesus está sendo negociado por um dos seus discípulos. Na casa de um amigo, Jesus come a Páscoa com os apóstolos. A refeição, que poderia transcorrer em clima descontraído, cordial, torna-se ocasião de forte tensão entre todos. É que Jesus lhes revela que um deles vai entregá-lo aos chefes do povo. A tristeza apodera-se deles e o traidor é apontado. Judas Iscariotes. Foi o nosso pecado que causou a morte de Jesus. Convém lembrar que nosso pacto com o pecado é que provoca o sacrifício de Jesus. É o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que vamos contemplar e meditar nos próximos dias, à medida que estivermos celebrando as últimas ações terrenas de Jesus. No livro Palavra e Vida, também temos aqui uma reflexão sobre Mateus 26, de 14 a 25. Não quero nem pensar nas muitas voltas e justificações que Judas Iscariotes precisou fazer para chegar a dizer a si mesmo que o que ia fazer era não só bom, mas necessário. Dessa maneira, somos capazes de justificar as piores de nossas ações e acabamos acreditando em nossas próprias mentiras. Na realidade, costumamos confessar coisas muito superficiais. Nossas maiores faltas ficam encobertas por capas de desculpas. Mas os resultados estão aí. No fundo, nós sabemos. Sentimos vergonha, por isso nos desculpamos, porque nós não somos melhores que Judas. Bem, agora é hora de falarmos sobre os santos. Os santos fizeram o que Jesus mandou, praticaram o amor, tiveram a esperança na ressurreição e também tiveram muita fé. Por isso são santos. Santa do dia 16 de abril, Santa Engrácia, Virgem Mártir do século IV. Século IV, início da cristandade. Cristã de nobre família martirizada por ter se apresentado diante do magistrado romano em Saragoça, na Espanha, para reprovar as atrocidades por ele cometidas contra seus irmãos na fé. Esta é, resumidamente, a história de Santa Engrácia. De acordo com o site asj.org.br, é a Associação do Senhor Jesus, da televisão Rede Século XXI. Santa Engrácia viveu nos primeiros tempos da Igreja em Saragoça, na Espanha. Ela enfrentou o imperador romano Diocleciano, denunciando
a crueldade e as injustiças com que ele perseguia os católicos cristãos. Engrácia e outros jovens foram mortos cruelmente. Esta santa mártir da Igreja se torna um exemplo de que o sofrimento faz parte da nossa vida, sobretudo quando defendemos o santo nome de Deus e a nossa fé. É um paradoxo, mas pelo sangue derramado pelos mártires, muitas pessoas abraçavam a fé cristã. Graças a essas pessoas, a fé em Jesus Cristo chegou até nós hoje. Santo do dia 16 de abril, São Turíbio, bispo do século V. Tendo nascido em Turim, Itália, tornou-se bispo de Astorga, Espanha. Combateu com todas as forças a heresia de Prisciliano, que progredia nesse país. Santo do dia 16 de abril é São Frutuoso, bispo que faleceu no ano, mais ou menos, 665. Foi monge fundador de mosteiros, foi bispo de Dome e depois arcebispo de Braga, em Portugal. Santo do dia 16 de abril, São Magno de Órcadas, mártir, faleceu em 1116. Foi príncipe das Ilhas Órcadas, na Escócia, converteu-se ao cristianismo e foi assassinado traiçoeiramente durante tratativas de paz com um príncipe rival. Santo do dia 16 de abril, São Drogão Recluso, faleceu mais ou menos em 1186. Foi almejando levar uma vida simples e recolhida, Drogão viveu 40 anos numa pequena cela anexa à igreja de Seburg, na França. Desse local, ele podia assistir à missa através de uma janelinha. Santo do dia 16 de abril é São Contardo d'Este, peregrino. Faleceu em 1249, de família principesca, renunciou aos bens da terra e adotou uma vida de extrema pobreza. Morreu durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. Santo do dia 16 de abril é São Bento José Labre, peregrino, faleceu em 1783. Desejoso de levar uma vida de penitência, empreendeu exaustivas peregrinações a santuários célebres, pobremente vestido e vivendo de esmolas. Faleceu em Roma aos 35 anos. Santa do dia 16 de abril, Santa Bernadette Soubirous, virgem, faleceu em 1879. Nascida de uma família pobre, foi favorecida pelas aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França. Ingressou na congregação das Irmãs da Caridade de Nevers, onde foi modelo de humildade. De acordo com o Portal do Vaticano, nascida em 7 de janeiro de 1844, em Lourdes, sudeste da França, aos pés dos Montes Pirineus, Bernadette viveu em grande pobreza, mas sempre com o coração dirigido a Maria. A senhora, como ela sempre definia a Virgem Maria, apareceu-lhe diversas vezes. Na aparição de 25 de março de 1858, revelou-lhe ser a Imaculada Conceição. Desde 11 de fevereiro até 16 de julho daquele ano, Bernadette recebeu 18 aparições de Maria na gruta de Massabielle. Em sua mensagem para o Dia Mundial do Enfermo de 2017, o Papa Francisco recordou que a humilde jovem de Lourdes afirmava que a Virgem, por ela definida Bela Senhora, a olhava como se olha para uma pessoa. Estas simples palavras descrevem a plenitude de uma relação. Assim, a pobre analfabeta e doente Bernadette sentia-se acolhida por Maria como pessoa. A Bela Senhora dirigia-se a ela com grande respeito, mas sem comiseração. Desde o início das aparições, Bernadette tornou-se porta-voz de um acontecimento que ecoou pelo mundo inteiro, apesar de passar por inúmeros interrogatórios oficiais, sendo acusada de impostora. Porém, nunca desanimou. Enquanto ao longo dos anos,
Aumentava o fluxo incontável de pessoas na Gruta das Curas. Depois dos acontecimentos na gruta, graças à oração, acrescentou o Papa, Bernadette transformou a sua fragilidade em ajuda aos outros. Graças ao amor, foi capaz de enriquecer o próximo e, sobretudo, de oferecer a sua vida pela salvação da humanidade. O fato de a bela senhora ter lhe pedido para rezar pelos pecadores nos recorda que os enfermos e os sofredores não têm somente o desejo de sarar, mas também de viver cristamente a sua vida, chegando até a doá-la como autênticos discípulos missionários de Cristo. Olha que história bonita, né? A Virgem Maria concedeu a Bernadette a vocação de servir aos enfermos, convidando-a a ser irmã de caridade. Com efeito, em 7 de julho de 1866, em Saint-Gildard, entrou a fazer parte da comunidade da Casa Geral da Congregação das Irmãs da Caridade de Nevers. Obrigada a ficar acamada por causa da asma, da tuberculose e de um tumor ósseo no joelho, faleceu com a idade de 35 anos em 16 de abril de 1879. Em 1925 foi beatificada pelo Papa Pio XI, que a proclamou santa em 8 de dezembro de 1933. Bernadette de Soubirous é protetora dos doentes, camponeses e pastores. Santa Bernadette Soubirous, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. E é o que eu desejo a todos vocês. Ele proverá. El Shaddai. Deus proverá. Expressão que significa isso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas é melhor para nós, que somos filhos de Deus. O Pai só dá o que é melhor para o filho, mesmo que seja um não. Até o pai físico faz isso, porque está querendo preservar o filho. E Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Acate os nãos de Deus. Eu já acatei muitos nãos, apesar de não compreender no início, mas posteriormente eu fui compreender. Se eu não tivesse recebido muitos nãos lá atrás, talvez hoje eu nem estaria mais aqui. Agora vamos chamar Jesus para voltar, porque nós teremos corpos glorificados. Do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final. Quem se salvar terá o corpo glorificado, transfigurado, como o de Jesus, quando ressuscitou, entrou no cenáculo, passando pelas paredes, sem precisar abrir portas, e não derrubou a parede. É um corpo espiritual, físico, espiritual, mas com propriedades novas. Não está mais sujeito ao tempo, ao espaço, nada disso. Pode comer, pode beber, ou não comer, ou não beber. Pode ser tocado ou não tocado. Teremos esse corpo, se nós quisermos. Para isso, temos que exercer o livre-arbítrio, acreditar em Jesus como Deus, temos que ser batizados e nos arrepender dos nossos pecados diariamente, porque não sabemos quando vamos morrer, não podemos morrer com pecado grave. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos
omissões e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel.